E aí pessoal, agora nós vamos ter uma certa conversa sobre um RPG que nós jogamos recentemente e ele parece ser muito bom, e por isso a gente resolveu falar um pouco sobre ele. O tema principal é zumbi, sobrevivência, horror, zumbi e sobrevivência, principalmente. Fala aí pessoal, aqui é o Neto E aqui é o André. e a gente vai falar hoje sobre esse RPG tão aclamado que é Shotgun. The Shotgun Darius. E para quem não sabe, esse foi um RPG criado pelo John Wick, o grande que fez The Blood Honor Além dos Cinco Anéis. e The Seven Sea. A gente já Que poderia... John Wick? O Keanu Reeves? Ei, editor, podia ter um som de tiro, hein, quando a gente falasse John Wick, ter uma pausa e pá. A thumbnail podia ser a gente, assim, nós dois aí, as armas aí, apontando todas as armas. Tá, e a gente agora vai começar por onde a gente mais gostou. Então, André, o que tu mais gostou no RPG de The Shotgun, velho? Regras e regras. Eu acho que não tem tanta regra assim, né? Afinal, ele só tem 12 páginas. Não, mas sério, pessoal, é realmente um fantástico RPG, porque ele não é só um RPG que ele tenta trazer a narratividade e a flexibilidade pro RPG, quanto ele também ser uma ótima porta de entrada para novos jogadores. E realmente, essa simplicidade do Shotgun foi o que me cativou nele, assim, sabe? Apesar de a gente ter jogado só uma one shot, mas você lendo as poucas 12 páginas que tem o livro pode parecer, nossa, só um livro só de 12 páginas, será que esse troço é legal? Realmente, é aquele RPG pra você que tá ali com a galera e tudo, não tem muito tempo pra passar horas lendo um livro de 300 e poucas páginas, como é o caso do D&D, e você quer jogar. É um livro de RPG pra quem quer jogar. Começar a reunir a galera e começar a jogar um RPG bom. Na verdade, mestrei uma mesa junto com o Neto foi jogador, e eu também fiz um personagem, lógico. Eu era o mestre zumbi, né? Só que eu queria também ter um personagem para encarnar, para saber como era a jogabilidade assim mais a fundo, como uma pessoa que tá conhecendo o sistema naquele momento, como era o fato, né? Eu só joguei uma vez e o Neto também. Mas a gente gostou bastante, eu principalmente, do conceito de que se você tiver um sucesso, que no caso é só tirar um 6 nos dados, e aí você tem o jogador, se ele tirar um 6, se ele tiver um sucesso, ele ganha a habilidade de narrar uma cena. A cena, no caso, que está transcorrendo no jogo. E isso é muito legal, sabe? Tira, pra mim, o peso que o narrador tem de criar a história solo e tal, e faz com que os jogadores coloquem na história aquilo que eles querem ver. Não, eu gostaria de que na história tivesse conflito, eu queria, sabe, que tivesse uma parte mais psicológica. Eu vou lá, com o meu sucesso eu coloco isso dentro da história. E além de você conseguir o sucesso, você não precisa exatamente ter um sucesso. Eu já vi assim em jogo de Shotgun, na verdade foi uma sessão gravada, em que, por exemplo, os jogadores, eles faziam, pareciam que eles estavam torcendo para ser mortos. Os personagens dele, não é nem personagem, na verdade eles chamam de sobrevivente, porque só tem os dados que você rola, principalmente só isso, e dado de medo. Não é o suficiente nem para você chamar de personagem. Mas isso nem de modo algum é uma coisa ruim para RPG. Você tem mais liberdade para fazer o seu personagem agir da maneira como ele quiser. Ele pode ser uma pessoa caótica ou pode ser certinho, tanto faz. O que realmente vale em termos de regra é só o tipo de jogador, o tipo de sobrevivente que você é. Outra coisa que eu também achei bem interessante no Shotgun é que, além de você poder introduzir fatos na história com um sucesso, você também pode introduzir fatos na história conforme o passar do tempo, com o seu diário. Você pode descrever o que aconteceu. A gente não teve isso porque a gente fez só uma one shot, mas você lendo o livro, você começa a perceber que o seu sobrevivente pode falar que achou determinado local, ou narrar realmente uma determinada cena,
E isso enriquece bastante a narrativa, colocando parte dela na mão dos jogadores, que é incrível. Também eu gostei porque ele é o mesmo assim um jogo pequeno, assim, tendo a origem dele. Na verdade a origem dele foi porque ele foi feito para um amigo assim, de aniversário, acho que provavelmente nas costas, se eu não me engano, reza a lenda, né? Cara, eu imagino isso. Eu imagino o seguinte: John Wick sendo convidado pro aniversário do amigo, todo mundo entregando presente, ele lá com um caderninho, uma caderneta assim de rabisco, né, que imagino eu que ele use para poder anotar ideias. Cara, eu tô sem presente, o que é que eu vou fazer? Já sei. Vou fazer um RPG aqui e falar que eu fiz um RPG de presente para esse meu amigo. A gente não sabe se isso é verdade e a gente não tá contra o John Wick. Ele fez uma coisa legal. Realmente, se eu fosse o tal do Nick Watts, eu realmente gostaria de ganhar um RPG. Não, com certeza. Você ganhar um RPG extremamente bom em 12 páginas, logo por quem? Pelo John Wick. Agora, me fica a dúvida aí. Será que o amigo teve alguma parcela do dinheiro que foi comercializado com RPG? Não, sério, mas pessoal, então o alvará do amigo, o John Wick, ele publicou o RPG e se tornou um grande sucesso e foi premiado com, se eu não me engano, o nome é Indie RPG Awards. Ele é de 2009, na verdade, e pra vocês verem, a fama dele ainda continua, mesmo passando já mais de 10 anos. Outra coisa que eu gostaria de comentar contigo, a gente já comentou os pontos que a gente achou legal e tudo, principalmente o fato de você colocar, né, esse poder na mão dos jogadores, de você poder influenciar diretamente a narrativa, não só você descrever como seu personagem teve sucesso. A outra coisa, você pode narrar uma falha, você pode traçar um paralelo aí até com Blood Honor, que é seguindo o mesmo estilo, só que Blood Honor é um RPG de tragédia samurai e o Shotgun é um RPG de horror e sobrevivência em um apocalipse zumbi. Mas, galera, se tu pudesse implementar uma nova regra ou tirar uma regra... Cara, a única regra que eu colocaria, e que é bem básica mesmo, qualquer outra pessoa poderia pensar, na verdade, talvez não seja assim, uma regra importante, nem coisa assinada, era a regra de experimentos. Essa regra eu vi em um site, na verdade, e é uma regra alternativa, foi feita por fã, e ela trata sobre ferimentos. Eu não vi como é que eu também não sei, não saberia explicar aqui, mas ela trata de assim, quanto você aguentaria, suportaria de ferimentos de por exemplo, uma dentada de zumbi ou um tiro, mas isso é bem legal. Outra coisa também seria talvez colocar uma regra para transformação em zumbi com Z maiúsculo, que é como é dito no próprio livro de regras. Que no caso é quando um personagem, um sobrevivente no caso, ele se torna um zumbi, mas ele mantém dentro de si alguma coisa ainda de humano e continua jogando, dentro ou não do grupo. No caso, na sessão que eu mestrei, eu coloquei 2 personagens que foram mordidos por zumbis e a transformação em zumbis foi bem lenta, na verdade, eles nem se transformaram direito. Só um não sobreviveu foi o meu, que ele viu o zumbi. E o outro também ele acabou levando um tiro porque ele tinha mordido de zumbi. Mas isso vocês vão ver na sessão. Uma regra que eu colocaria seria uma regra de sanidade, do quanto o seu personagem consegue suportar esse mundo acabado que é o apocalipse zumbi, o mundo de Shotgun. O quanto seu personagem consegue tancar das horroridades que ele vê pelo mundo. Eu colocaria perturbações e faria algum sistema do tipo, não aqui que eu queira dizer, nossa, eu faria melhor do que o John Wick, eu só acho que deixaria o jogo mais complexo, entendeu? Eu acredito que o John Wick se propôs em fazer um RPG simples para você se juntar e jogar, Shotgun é realmente muito bom. E essa rasgação de seda, tá, que a gente tá fazendo pro jogo é realmente merecida. Quando vocês lerem ou verem a nossa sessão, vocês provavelmente vão sentir a mesma coisa.
Tá, a gente falou o que a gente achou bom, que a gente implementaria. E agora, o que tu tiraria de regra, cara? O que tu não gostou, ou de regra, ou o que tu não gostou jogando Shotgun? De regra, pra tirar, eu tenho que admitir que eu não tiraria nenhum. Mas agora mesmo me veio com uma ideia, que era de colocar o sobrevivente louco. Que ele ia funcionar do seguinte: você ia ganhar dados bônus, ia rolar no dado, na verdade, qual tipo de especialidade que o teu sobrevivente teria em tal situação. Eu acho que ficaria bem legal. Essa regra não é minha, eu me inspirei em Blood and Honor, que é do próprio do John Wick. A gente já falou isso 3 milhões de vezes. Mas que existe o Daimyo louco, na verdade. Eu não vou falar o que ele ganha, mas isso é uma coisa que eu pensei agora e eu acho que eu colocaria. De resto, de regra, eu não tiraria nenhuma. Só o que eu acho que esse sistema ele só tem o que acrescentar. Cara, eu também sinto a mesma coisa, sabe? Como a gente falou, só tem 12 páginas, pouco. E, sabe, tudo tá muito encaixadinho, tudo muito bonitinho. Quando você olha pra você tirar alguma coisa, eu gostaria de jogar mais o RPG pra ver, tipo, pontos fracos dele, sabe? Na mesa. Mas, claro, um que você pode citar, não seria o próprio RPG, mas o que a gente falou de dar muito poder na mão do jogador, que também tem Blood and Honor. Você pode pegar alguns jogadores difíceis. E, assim, saindo um pouco do jogo em si, eu gostaria de fazer umas considerações assim sobre o tema apocalipse zumbi. Não só apocalipse zumbi, mas o zumbi. Porque a gente vê isso muito na cultura pop, em vários filmes, séries, The Walking Dead. Até em animes aí. Animes, High School of the Dead. Tem outros filmes de zumbi. Alguns são bons, outros não são tão bons. Só que o impacto que teve para a indústria cinematográfica, também a literatura de zumbi é grande. Comparável ao que aconteceu nos anos 70, 80, por exemplo, que no caso era a paranoia com alienígenas, de extraterrestres andando entre nós, disfarçados de humanos, fazendo experiências, nos observando, fazendo experimentos, transformando pessoas em outros aliens ou coisa. Você pode consultar tudo isso no Doctor Who. Tem muita coisa sobre aliens. Mas um paralelo que eu faço também é com os vampiros, que era um tema fortíssimo assim, e dominava muito, principalmente na época do romantismo. Existia nos livros de Anne Rice também. Aconteceu nos anos 90, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Cara, uma coisa que eu me surpreendi, não só com o jogo e tal, mas foi eu ter gostado de Shotgun. Porque, pra quem não sabe, eu não gosto de zumbi. Tipo, nada de zumbi eu consigo gostar. Não é uma parada assim de, eu não gosto de nada de zumbi. Eu tento. A gente já jogou outros RPGs de zumbi e tal, mas eu não consigo gostar de nada de zumbi. Porém, eu gosto muito da temática de mundo pós-apocalíptico, sabe? De sobrevivência. Eu gosto muito. E até a gente tava se reunindo aí pra jogar um RPG de sobrevivência, de mutante. Aí, ó, ficou ligado que vai aparecer coisa nova aí no canal. Aleluia! Pois é, e sabe, você sente muito isso na pele. Você tem que correr pra poder sobreviver, você tem que pegar mantimentos, você tem que se manter seguro. Ele não é aquele tipo de game que você fica pensando muito, sabe? Conversando, o que a gente vai fazer? Não, você vai lá e faz. É o tempo que você tem. E o livro estimula muito, e nós aqui gostaria de estimular também os narradores iniciantes que forem pegar, ou até aqueles que estão meio travados e tal, como fazer. O narrador estimular esse sentimento de urgência que tem. O zumbi não vai te esperar. Não, o que eu faço? Será que eu atiro? Será que eu corro? Não, é urgente. O que tu vai fazer, cara? Tá aqui, ó. Os caras estão chegando, tu vai fazer o que agora? Não sei, não. Estão mais perto ainda. Entendeu? Você
Na minha opinião, você sempre tem que estar causando esse sentimento de urgência no seu jogador, fazendo com que ele pense rápido. E isso é ótimo para você destravar de qualquer tipo de bloqueio que você tenha acerca de tentar interpretar ou mestrar. Porque quando a gente faz as escolhas do jeito rápido, mesmo que saia uma coisa muito ruim ou uma coisa maravilhosa, você vai estar tirando isso de dentro de você. Essa vontade que você tinha de fazer tal coisa que você não faz na vida real, mas faz no jogo. Ou que realmente não tem condições de fazer na vida real, como por exemplo um zumbi, por exemplo. Talvez alguém que esteja vendo aí já tenha sonhado num sentido onírico da coisa, de sonhar que aconteceu um apocalipse zumbi, tá sonhando, talvez tenha curtido demais. Ou não, né? Claro, existe essa possibilidade também. Mas assim, de você pensar, cara, como é que eu vou sobreviver se eu tivesse num apocalipse zumbi? Se você for pensar demais, você vai ser comido. Então você tem que agir e tem que agir. Só assim você tira a trava e pode fazer um jogo muito bom, uma aventura muito boa mesmo. Tanto longa quanto um one shot. Então, pessoal, foi papo rápido mesmo sobre Shotgun. Essas foram as nossas considerações. E Esse pode ser o nome, viu? Papo rápido. pronto. Quick Talk, pronto. Quick Talk. Ótimo. Então, pessoal, esse foi o Quick Talk. Então, valeu, pessoal. Vamos jogar RPG porque E que rolem os dados.